Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 11ª aula de italiano. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 10, assiste a aula 10 antes de assistir a aula de hoje, que é a aula 11, ok? E assim você vai ficar a par de todas as nossas aulas. E se você ainda não assistiu também a aula de cardinais, de números cardinais, eu peço por gentileza que você assista antes de assistir a aula de agora. Porque é só através daqueles números lá cardinais que a gente vai conseguir entender a aula de hoje. Tudo bem? Bom, como eu já havia dito, então a gente vai precisar dos números cardinais. Por quê? Porque hoje nós vamos estudar os números ordinais. E a gente vai se basear nos números cardinais. Ok? Bom, os números ordinais, eles servem para quê? Para dar ordem a alguma coisa, posição. Então, por exemplo, a gente está procurando vamos supor lá que alguma pessoa chegou e falou, ó, vai falar lá com aquela pessoa lá, ela tá, aquela quarta pessoa lá da fila. Nós usamos uma ordem, né? Quarta pessoa. Então, os números ordinais é isso, que dão ordem, posição, não sei o que, lá no terceiro dia do mês, né? Também é um número ordinal, que é o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, etc. Tudo bem? Bom, então vamos começar aqui a aprender esses números ordinais em italiano. Primeiro nós vamos ver os números de 1 a 10, tá? Que é a base para a gente aprender os demais. Então, os números de 1 a 10, a gente já tem o número ordinal próprio deles, tá? Não vai se basear muito nos números cardinais. Que é o primo, primeiro, secondo, que é o segundo, terzo, que é o terceiro, quarto, que é o quarto, quinto, que é o quinto, sesto, que é o sexto, sétimo, que é o sétimo, ottavo, que é o oitavo, nono, que é o nono, e o décimo, que é o décimo. Então esses números, eles já possuem, já são dessa forma, né? Então nós não temos como mudá-los, tá? Então é primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sexto, sétimo, ottavo, nono, décimo, ok? Agora o restante dos números acima de 10, a gente pode usar a regra geral, tá? Que é você tirar a última letra, que no caso é uma vogal, aí você vai então, você vai pegar do número cardinal, né? Você escreve lá o número cardinal, a última letra lá, que geralmente que na verdade se coincide com uma vogal, né? Aí para os números acima de 10 e abaixo de 1000, você vai tirar essa última letra e acrescentar ésimo, tá? Então todo número cardinal acima de 10 e abaixo de 1000, você vai tirar a última letrinha lá e acrescentar o ésimo, tá? Essa é a regra geral. Então, exemplo, 11, que é 11, tira o i e vai ficar undicesimo. 21, que é 21, né? Aí para ficar 21º, a gente tira o o, que é a última letra, e daí acrescenta ésimo. Ventunésimo, ok? Por exemplo, 670, que significa 670. Aí a gente vai tirar a última letrinha e ficar 670º, tá? 670º. Os números com 3, tá? Que é o 3, você vai tirar o acento e daí acrescentar ésimo. Nossa, mas vai ficar 2 es. Sim, vai ficar 2 letras e, ok? Você só vai tirar o acento. Então, por exemplo, 93, 93º, ok? Nos compostos acima de 1000, todos os números vão para o ordinal, tá? O que é esses compostos? É todos os números acima de 1000. Grava isso. Todos os números você vai colocá-los em uma forma ordinal. Tudo bem? Aí nós temos vários jeitos aqui que eu já vou te explicar. Por exemplo, 1004, 1004, né? Aí vai ficar 1000, né? E daí o ésimo. Nós vamos tirar o e do 1000 e acrescentar ésimo. Então, 1004, ok? 1004. 1042, né? 1042. 1042. Nós vamos fazer isso de duas formas. Na verdade tem mais, mas já eu chego lá. Você vai pegar o 1000, escrever milésimo, tá?
O 42 fazer daquela mesma forma, tá? Acrescentando ali eu coloquei 2 es, mas na verdade é um e só, tá, gente? Tira o e acrescenta ésimo. Então, daí 42º, ok? Aí o que acontece? Esse 42º nós podemos também fazer 40º, daí secondo, tá? 40º secondo. Mas já eu chego lá para explicar. Por enquanto vamos fazer assim, tá? 1000, então milésimo. 42, 42º, ok? Outro exemplo aqui, 2326, que é 2326. Vai ficar 2000, porque 2000 tira o e, tira o a, quer dizer, e coloca esmo, 2000º, né? 300, 300º. 26, 26º, ok? E eu já disse que tem outras formas, mas já a gente chega lá. Então, 2000, né? 2000 quer dizer 2000º. 300, 300º. 26, 26º. Então, 2000º, 300º, 26º, ok? Fica estranho, mas é isso aí. Bom, os números acima de 11, tá? Eles podem ser escritos desse modo também. Aqui que eu vou chegar a hora de falar, então. Aqui que é a hora de falar das outras formas que a gente pode fazer. Por exemplo, o undece não precisa ser só undicesimo. Pode ser décimo primo, tá? Dessa forma. Na qual eu coloco o 10, né? Como o décimo e o 1 como o primo. Ou seja, cada valor ali dentro eu tenho uma posição de ordinal. Por exemplo, 22. Em vez de ser 22º, eu posso falar 20º secondo. 20º secondo. Ou seja, uma forma ordinal para o 20 e uma forma ordinal para o segundo, para o 2, né? Que é o secondo. Por exemplo, 104, né? Em vez de eu falar 100, aí depois eu coloco lá o 104º, né? Que ficaria bem estranho, mas seria isso. 104º. Nós podemos falar separadamente, tá? Então, daí ficaria 104º, porque daí eu colocaria um ordinal para o 100, né? 100º, e o ordinal para o 4, que já é o quarto, ok? Então, em vez de undicesimo, décimo primo, posso falar 22º, posso falar 20º secondo, né? Em vez de 104º, podemos falar também 104º, ok? Para os números acima de 11 também, há a possibilidade de serem escritos separadamente, tá? Assim a gente consegue visualizar melhor. Por exemplo, em vez de ser milésimo sexto junto, a gente pode escrever milésimo sexto separado, né? 104º, ou por exemplo, no caso 104º não dá para separar, mas 104º dá. Em vez de você escrever ele junto, você separa, tá? Então, milésimo sexto junto ou milésimo sexto separado. 104º junto ou 104º separado, ou ainda aquele jeito que a gente já aprendeu, que é o 104º, também poderia, né? Só que daí não pode separar. 2000º, 300º, 26º. Ó, tá separado, né? Tudo separado, mas eu posso escrever isso tudo junto. Ok? Assim como eu também posso escrever 2000º, 300º, só que aí na parte do 26º eu posso escrever 26º, tá? Daí eu posso escrever 2000º, 300º, aí 26º junto, ou 2000º, 300º, 26º, e aí tudo separado, só o 26º junto, né? Ou dessa forma que eu escrevi aí, 2000º, 300º, 26º separado, ou 2000º, 300º, 26º junto. Isso é confuso, então para o vídeo, volte, tenta escutar o que eu falei de novo, para tentar pegar o que eu estou falando, tá? Porque são muitas formas mesmo de se escrever. Mas já a gente vai ver alguns exemplos e a gente vai ver todas as formas possíveis para alguns desses exemplos. Para o número 11 e o 12, né? Ali eu escrevi para 11 a 12, é só o 11 e o 12, né? E de 20 a 60, existem essas formas também. Por exemplo, um décimo, né? Então ali no 11 a gente tinha o undicesimo,
o décimo primo, né? Junto ou separado. E agora nós vimos que nós temos também o undécimo, né? Undécimo. O 12, duodécimo. Então nós temos ali o dodicésimo, né? Que é o 12 também, dodicésimo. Aí nós temos o décimo segundo, junto ou separado, e ainda o duodécimo, ok? Aí de 20 a 60 nós temos o vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo e o sessagésimo. E para esse nós temos aquele que eu já falei, né? Que é o vintésimo, trentésimo, quarantésimo, o cinquantésimo, né? E o sessantésimo, ok? Então nós temos essas maneiras mesmo de fazer. Como eu havia dito, vamos testar aí o aprendizado com alguns exemplos. Então nós temos aí esses exemplos. Eu aconselharia que você pausasse, tá? O vídeo, tentasse escrever todas as formas possíveis de cada um desses exemplos e vamos aí comparar, ok? Bom, contando que você tenha pausado o vídeo e feito todos os exemplos possíveis que você conseguiu fazer com esses exemplos, vamos agora à correção. Esse primeiro nós só temos um jeito, né? Que é o sétimo, que é a forma lá do 1 ao 10. O 12 nós temos todos esses jeitos aí. Dodicésimo, décimo segundo junto, décimo segundo separado e o duodécimo, né? Aí o 18, nós temos o diciotésimo, décimo oitavo junto e o décimo oitavo separado, ok? Lembrando que quando você escreve décimo oitavo junto, esses dois O, some um deles, tá? Esses dois O no meio aí, ó, some um e fica só um. Décimo oitavo. 25, nós temos essas maneiras. Venticinquésimo, né? Que aí você coloca o 20 e o 5, venticinque, e acrescenta o ésimo lá cortando a última letra, venticinquésimo. Nós temos ali o ventésimo quinto, que é quando a gente coloca o ordinal em cada um dos números, né? Ventésimo quinto. Só que junto, o ventésimo quinto separado, e ainda nós temos a forma lá do 20 a 60, que é aquela coisa do désimo. Vigésimo quinto junto ou vigésimo quinto separado. 30, nós temos o trentésimo, né, e o trigésimo, ok? 53, nós temos aí, ó, o cinquantatrésimo, né, cinquantatrésimo, que é aquele que você escreve tudo junto lá, e aí acrescenta o ésimo. No caso do tre, tira o acento, né? E aí fica esses dois es, cinquantatrésimo. Nós temos o cinquantésimo terzo, que aí é a parte ordinal para cada um dos números, para o 50 e para o 3. Junto, e temos o separado, cinquantésimo terzo separado. E ainda nós temos lá o 50, né? Com o désimo lá, que é o quinquagésimo, né? E a gente pode escrever quinquagésimo terzo junto ou separado. Quinquagésimo terzo, né? Separado. 102, centoduésimo, né? Aí tem o centésimo segundo junto e o centésimo segundo separado. No caso do 1009, nós temos milésimo nono, né? E temos o separado, milésimo nono. Ok? Então, junto e o separado. Nesse caso aqui, nós temos várias formas, tá? Então, vamos ver aqui a primeira. Ó, nós temos aqui duas formas aí na primeira linha. Duemilésimo, quatrocentésimo, sessantotésimo. Ou seja, cada um tem o seu ordinal, né? Duemilésimo, quatrocentésimo, sessantotésimo. Né? Menos o sessantotésimo ali, que fica tudo, os 68, né? Fica junto. Então, ou você escreve isso tudo junto, ou você separa. Duemilésimo, quatrocentésimo, sessantotésimo, tá? Depois, nós temos uma outra forma ali, ó. Duemilésimo, quatrocentésimo, sessantésimo oitavo, tá? Então, duemilésimo, quatrocentésimo, sessantésimo oitavo. Tudo junto, tá? Aí, esse sim é aquele ordinal para cada um. Um para o duemilésimo, depois para o quatrocentésimo, depois para o sessantésimo e o oitavo, né? Que aí quando junta tudo, perde o oitavo, perde o O lá, quando junta com o sessantésimo, né? Ou você separa tudo, que daí cada um fica com o seu O. Duemilésimo, quatrocentésimo, sessantésimo, oitavo.
E ainda, por último, nós temos essa maneira de falar. 2468º, tudo junto com o sessagésimo, né? E o 2468º separado. Então você viu, né? Nós temos as formas que a gente escreve tudo junto, as formas que a gente escreve separado. E nesse caso do último exemplo, a gente viu ali que a gente tinha o sessantotésimo, que é o 68 junto e só o último que vai com ésimo, que vai para o ordinal. Nós temos ali também o sessentésimo oitavo, que o 60 vai para o ordinal e o 8 também. E ainda temos a forma do sessagésimo, né? Sessagésimo, que era uma forma lá dos 60, ok? E daí o oitavo, né? No caso, se fosse acima do 2400, né? E aí depois se fosse para os 70 lá, 2470 para cima, daí, por exemplo, na parte decimal acima de 70, aí a linha de baixo já não existe, tá? Porque daí nós não temos o dezimo para números acima de 60, como a gente já havia dito, ok? Então, sétimo, dodicesimo, décimo secondo separado, duodécimo. Diciottesimo, décimo ottavo separado. Venticinquesimo, ventesimo quinto separado. Vigésimo quinto separado. Trentesimo, trigésimo, depois cinquantatreesimo, cinquantesimo terzo, cinquantesimo terzo separado, quinquagésimo terzo junto e quinquagésimo terzo separado. Centoduesimo, né? Centesimo secondo e centesimo secondo separado. Milésimo nono e milésimo nono separado. Depois nós temos duemilésimo, quatrocentésimo, sessantotésimo junto e depois nós temos o separado. E duemilésimo, quatrocentésimo, sessantésimo oitavo junto e temos o separado. E por último, duemilésimo, quatrocentésimo, sessagésimo oitavo junto e o separado, ok? Espero que eu não tenha confundido tanto a cabeça de vocês. Se caso vocês se confundiram com esse monte de formas, tente voltar ao vídeo, assistir novas vezes e tenta escrever isso várias vezes, das várias formas, tá? Para depois vocês se escolherem qual que é o mais fácil de vocês falar, tá? Lembrando sempre que a regra geral é sempre a mais usada, tá? Aquela que a gente muda somente o último número, tá? A não ser acima de 1000, que daí cada um assume a sua posição, ok? De ordinal. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e por hoje é só. Clique no quadradinho que está escrito aula 12 se você quiser assistir a próxima aula. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço por gentileza que você clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito se inscreva e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos, ok? Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.